Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Você está em mais um episódio do Pode Mulherar. E eu sou a Kátia. Eu sou a Lu. Eu sou a Rafa. E nós estamos aqui com mais uma mulher incrível para conversar com a gente em mais um episódio. Olha, a gente tem muita coisa boa hoje, então acompanha, fica aqui com a gente até o final, porque os assuntos, olha, vão ser muitos. E antes eu quero convidar você a seguir o Instagram do Movimento Mulherar, @Movimento Mulherar. A Rafa vai falar um pouquinho depois do movimento que cresce cada vez mais e traz cada vez mais mulheres com a gente. E também convidar você, né, gente, a seguir o nosso Spotify, acompanhar. A gente costuma falar, se você está num dia muito corrido, não tem tempo para parar e assistir o YouTube, deixa tocando lá esse episódio no seu Spotify e acompanha, porque é uma forma de você estar por dentro de todas as entrevistadas que nós trazemos aqui para o nosso pod. E também se inscrever, né, gente, lá no nosso canal do YouTube, né? Se inscreve lá, acompanha, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. E como você já sabe, esse podcast é fruto do Movimento Mulherar. E a Rafa vai falar um pouquinho mais pra gente, né, Rafa, do que é o Movimento Mulherar. Se é a sua primeira vez aqui, né, Rafa? Conta um pouquinho. Isso aí, eu ia falar isso mesmo. Pra você que ainda não conhece o Movimento Mulherar e tá aqui no YouTube, o YouTube recomendou esse vídeo pra você. Então, o nosso Instagram, como a Kátia falou, é @Movimento Mulherar. Lá tem um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso propósito, que o que é? É o despertar as mulheres. Nós acreditamos que uma mulher ilumina a outra, uma mulher acende a outra, e é por isso que nós queremos, né, que as mulheres vivam na sua verdadeira essência, sejam elas de verdade, sem medo do julgamento, sem medo do preconceito, sem medo principalmente do olhar de uma outra mulher, porque sim, a gente sabe que nós mulheres, por muitos e muitos anos, passamos muito tempo nos julgando, né, nos comparando, e agora a gente quer com o movimento libertar você. Né, meninas? E falando em libertar, nós temos uma mulher aqui hoje, né, Lu, que já libertou e viveu muitos padrões, né? Muitos. Essa mulher é guerreira. A gente admira muito ela, acompanha a trajetória dela, assim como ela acompanha a nossa trajetória há muito tempo também. Né? Então, temos muito orgulho de ter hoje aqui com a gente a Gesseni Greff Luvison, a nossa querida G. Né? Seja bem-vinda! Seja muito bem-vinda! Eu vou falar um pouquinho do currículo dela, porque eu vou ter que ler, porque isso é muita coisa, né, que essa pessoa é. Mas, assim, ela é mulher, é mãe, é empreendedora do ramo da beleza, embaixadora do Referência Leste 2024. É formada em estética e cosmetologia, trabalha há mais de 15 anos como micropigmentadora, é especialista em remoção a laser, top 10 Brasil em remoção a laser, vice-campeã Master Estética em 2021 e educadora Master por Ana Freitas. Essas são só algumas das qualificações da G, que trabalha com excelência no segmento que ela escolheu atuar, né, G? Exatamente isso. Então, meninos, quero agradecer o convite de estar aqui juntamente com vocês. É uma honra estar participando desse encontro aqui, falar um pouquinho sobre a trajetória, a minha trajetória, né, como uma empreendedora na área da beleza, né. Não é uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, né. São vários anos. E, às vezes, a gente olha só para o momento que a gente está vivendo hoje, mas atrás de tudo isso tem uma história muito longa. Tem uma maratona que foi percorrida, né, no início, e estamos aqui, então, muito feliz. A gente sempre fala, né, que a gente olha e enxerga o palco das pessoas. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho dos bastidores da G, não é, Rafa? Sim, sim. Eu estava pensando aqui, G, enquanto a Lu apresentava o teu currículo, eu pensei, meu Deus, que alegria, 2024 a gente tá aqui nesse estúdio conversando contigo, G, porque nós, né, a Pulsar, na verdade, aqui eu vou dar um parênteses, né, todo mundo sabe que eu, Kátia e Lu, ou não, se você não sabe, eu, Kátia e Luana, somos sócias da Pulsar também, tá, além do Movimento Mulherar, e a G foi a nossa primeira cliente na Pulsar. Gente. Sim. A G foi a primeira louca que confiou.
Não foi louco porque a gente tá aqui até hoje, firme e forte, então, né? E Gê, desde aquela época a gente já te admirava, né? Porque tu sempre fez uma coisa muito importante, que era contar a tua história para as pessoas. Eu achava isso o máximo. E aqui agora, então, eu queria que tu contasse um pouquinho de como é que tu chegou no ramo da micropigmentação. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, só para vocês saberem, eu já tenho 49 anos, né? Então, assim, é muita estrada pela frente que foi percorrida. E eu falo que lá na minha história, no meu início, desde quando eu morava na roça, né? Eu sempre tive, assim, uma vontade de ter e ser alguém em relação a algo que eu fosse fazer. Trabalhar na roça nunca foi fácil em relação à qualidade de vida, e o meu pai sempre falou que o que mais a gente precisava fazer para sair daquela condição, que ele não via outra alternativa senão estudar, né? E ele sempre teve muita vontade de estar estudando, mas ele nunca conseguiu, porque o pai dele segurou ele na roça, ele era o filho mais velho. Ao contrário dele, ele falava para nós éramos em 4 filhos, que éramos para nós vir para a cidade, sim, estudar, porque é onde a gente morava ia só até a 8ª série. E realmente, pessoal, eu contava os dias. Isso para mim não era dificuldade nenhuma. Eu já sabia que com 14 anos eu viria para a cidade. Fazer o quê? Não sei. Eu iria estudar para mim realmente ter um futuro pela frente diferente do que meus pais tinham lá na roça. E aí, realmente, 14 anos eu vim para a cidade, vim trabalhar de tata, cuidar de criança. Finalizei ali o meu 2º grau como em bacharel em contabilidade, né? E nessa época eu ainda não tinha muita certeza de que faculdade eu gostaria de estar fazendo, mas eu tinha uma vontade muito de trabalhar em banco, então era um desejo meu, sabe? Ser uma bancária. Nossa, trabalhar toda arrumadinha todos os dias. E quando eu finalizei ali o 2º grau aí, eu precisava pagar a faculdade, precisava me sustentar, arranjar um emprego. E foi onde tudo aconteceu. Arranjei emprego, fui morar sozinha, então tinha muitos gastos. E a faculdade foi algo que eu tive que meio que deixar de lado. Então, eu falei, cara, eu não consigo ir para a faculdade. A empresa que eu trabalho, para mim aumentar o meu salário, eu precisaria estar estudando, senão eu não aumentaria o meu salário. Então, foi o momento que eu pensei, eu preciso de um plano B, ou seja, uma outra renda. Foi aí que eu fui atrás de fazer unhas. Comecei a fazer unha. E fazer unha e fazer cabelo. E eu fui me identificando com isso, sabe? Porque, além de uma renda a mais, eu sentia que, cara, era tão gostoso ver as clientes se sentindo, né, mais bonitas, enfim. E eu fui conquistando ali uma clientela, e do jeito que dava, sabe? Eu até postei já nas minhas redes sociais aquele porãozinho, né, que muitas olharam já e viram. Então, eu falo assim, aquela velha frase, né? Não importa a condição que você tem naquele momento. Faça com o que você tem. Não espere o momento certo, porque vai demorar. Então, eu lembro que naquela época eu peguei aquela salinha pequenininha, que parecia uma despensa, coloquei uma mesinha e comecei a atender aí. O meu quarto era numa sala e no outro quarto eu tinha uma colega que dividia. E aí nós fomos indo e fui me identificando, fui estudando, mas eu não tinha ido para a faculdade ainda. Mas eu estudei muito até conseguir entrar no banco. Esse momento de eu estar dentro do banco, eu achei assim que eu estava realizada, que eu tinha conquistado o que eu queria. Estava no banco, trabalhava e também fazia esses outros atendimentos aí na área da beleza, com unha e com cabelo. Foi um momento que eu tive a minha primeira experiência com a micropigmentação, que foi eu estar fazendo o delineado nos meus olhos. Veio uma profissional de outra cidade e isso, para mim, foi uma experiência assim, muito positiva. Em relação à beleza e em relação à praticidade. E para muitos, às vezes, eles pensam, né? Pessoas que não vivem muito isso, acham que determinadas coisas são supérfluas, é luxúria. Mas eu vou falar para vocês que não. Você se arrumar, você fazer alguma coisa que faça com que você se sinta mais bonito, mais bonita, mais bela, faz com que tudo gire muito melhor à sua volta. Você acorda mais disposta, você acorda mais feliz, você se sente empoderada, porque tem coisa ali que facilitou muito mais a sua vida. E eu vou falar que isso foi um sentimento muito forte que eu vivi. E nesse momento eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Eu gosto de fazer unha, gosto, mas isso aqui é muito mais do que hoje eu estou fazendo.
Eu gosto de trabalhar em banco, eu gosto, mas isso aqui é muito mais. Eu posso impactar outras mulheres através desse procedimento. Foi onde eu tive o meu primeiro contato com a micropigmentação. Aí foi um momento, isso só para vocês entenderem, era 2004, tá? 2004. Nossa. Não existia 14, 20, 20 anos. 20 anos. Não existiam, ó, pessoal, não existia rede social nenhuma, nada, não se compartilhava nada em lugar nenhum. Contanto que eu pensei, eu vou aprender com quem? Eu comecei a tentar em lista telefônica, São Paulo, lista telefônica em Nossa, Curitiba. Nossa, Gente, gente, olha lista isso. telefônica. Não, é verdade, tá? Hoje, o cenário que a gente vive nem se compara das lutas que a gente teve lá atrás para chegar até aqui. É as mesmas lutas que os nossos pais tiveram, sem luz, né? Sem energia, enfim, e sobreviveram e hoje estão ali com o WhatsApp. E aí, nesse momento, eu achei uma professora em Curitiba, que foi onde eu aprendi a fazer tudo. Delineado, sobrancelhas, lábios, areolas. E foi, assim, transformador, mas, ao mesmo tempo, desafiador. Por quê? Ela deixou bem claro que o que eu estava fazendo era uma maquiagem definitiva. Que eu estava depositando pigmento dentro da pele e que isso não sairia. Então, assim, essa restrição que ela deixou para nós, essa responsabilidade na época, eu voltei para cá e eu tinha uma lista, a gente tinha a lista de clientes querendo fazer. Todas as minhas colegas ali que trabalhavam no banco, as meninas que eu fazia unha na época e tal, elas já estavam ali. Ai, já quero fazer, quero fazer. E eu ali, meu Deus, e se eu fizer algo que não ficar bom? Ah, e um detalhe, nós não tínhamos modelos no curso. A gente treinava no papel, na pele artificial. E, Aumentava a responsa, né? tipo assim, você não tinha ideia do que você estava exatamente fazendo. Até porque muda a pigmentação também, né? Do papel para pessoa. Mas meu Deus. tudo, profundidade, pressão, entende? Então, voltei para cá e falei, gente, eu não vou conseguir fazer. Não vou, de verdade, eu não vou. Eu não posso fazer nada errado nesses clientes. Aí eu liguei para minha prof e falei, prof, eu sei que tu deu o melhor que você podia, mas eu não consigo. E daí ela falou, volta para cá. Passa uma semana comigo aqui em Curitiba. Você tem condições? Eu falei, eu dou um jeito. Aí eu peguei minha malinha, fui para Curitiba, fiquei uma semana na clínica. O que ela fazia? Ela era uma profissional que ensinava e ela era uma profissional que dava cursos. Então, ela escolhia 2 dias para dar curso e o resto ela estava todo dia ali atendendo, fazendo procedimento. Então, ela me proporcionou que eu ficasse olhando ela fazer, né? E ela falou, se tu conseguir alguém ali que queira ser modelo tua, a gente coloca numa maca e você faz. E eu consegui. Então, eu consegui ali ter uma noção do que realmente eu estava fazendo na real. E isso, assim, me abriu, sabe, a mente, me senti muito mais segura. Voltei para cá e comecei a fazer. Como que era o mercado aqui na época, Gi? Nada. Aqui nós tínhamos... Foi a primeira ou eu, uma das mais uma primeiras? outra... na época tinha eu, a Lilian, tá? A Lilian Gertz, minha amiga. Eu falo assim que a gente é muito colega mesmo. A gente depois viajou muitos lugares juntos para ir em outros eventos. E na época havia um pessoal de Três Etilhas, que era a Luma Cape, que hoje ainda é. Na época ela era considerada, por exemplo, assim, a profissional pioneira na micropigmentação. E hoje ela ainda tá nos palcos aí, uma linha assim de toda a parte de pigmento, enfim. Considero ela muito, porque foi ela que fez o meu olho na época, tá? Então, só para ter uma ideia, não tinha profissionais, nada, não tinha. Então, a gente dominou o mercado, de verdade. Só um pouquinho aqui, quem fez a micro comigo? Eu! Kátia, tu fez tudo? Eu não fiz Lábio, o olho, né? Mas Só o eu olho fiz tu o não fez. lábio, Lábio. fiz a sobrancelha. Lua, Fiz a sobrancelha. sobrancelha. Eu também. Isso aí. Mas bem depois, vocês. Sim. Mas, gente, sério, era incrível. Porque daí, olha o que eu fiz também, né? Eu comecei a atender no meu estúdio e eu também peguei a lista telefônica nessa época e comecei. Quem tem Xanxerê? Eu ligava em algum salão, alguma estética lá na lista telefônica e dizia, olha, pessoal, eu faço maquiagem definitiva. Você tem interesse em ter alguém ali? Eu posso fazer uma vez por mês. E, gente, foi assim. Então, aqui na cidade, eu escolhia trabalhar, 3, 4 dias e os outros eu pegava o carro e eu ia. Itá, Seara, Ponte Serrada, tudo. E Toda essa região. nessa época, tu ainda não tinha saído do banco. Não, desculpa, deixa eu falar. Quando eu decidi fazer o curso, lá em Curitiba, foi o momento que tudo aconteceu, tá? Só pra você entender, eu esqueci dessa parte. Eu engravidei também. Então, assim... Quanta mudança.
Eu estava fazendo o curso, recém feito o curso, voltei para cá, porque eu já tinha feito o estágio lá com ela, já tinha cliente para atender, eu engravidei. E aí eu falei, gente, essa criança vai nascer e eu quero ter uma qualidade de vida com ela. Poder cuidar dela sem ficar levando para a escola, para a creche, enfim. Então, foi o momento que eu decidi realmente que eu seria uma profissional da área da beleza a partir daquele momento. Então, eu saí do banco. Aí eu escolhi. De manhã, eu ficava com o Breno, hoje que tem 19 anos, e eu trabalhava de tarde e de noite. Então, eu consegui organizar a minha agenda aí, e era assim que eu fazia. Então, quando eu viajava, eu dava um jeito com as crianças. Logo depois, eu já engravidei de novo do Bruno. Então, foi tipo assim, as pessoas pensam assim, como é que eu vou trabalhar com filhos? Na minha vida foi diferente, foi onde tudo aconteceu. Eu ia falar isso bem agora, que ele veio, na verdade, para ser um divisor de águas na tua vida, né? Porque tu teve que tomar uma decisão assim que ele chegou. Totalmente. Só para vocês terem uma ideia, eu sou casada desde os 18, então eu estava praticamente com 28 anos. Esses 10 anos, eu fiquei tipo assim, o que eu quero ser? O que eu quero fazer? Eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo. Eu estava numa zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, sem aquela... Sabe aquele propósito de saber que tu tá no lugar certo? Eu ainda não estava no lugar certo. Era bem difícil para mim. Contanto que nem engravidava, eu não engravidava. Eu estava, 3 anos... eu quero engravidar. Chegou um momento que eu falei, poxa, nem para filho. Não consigo. E quando eu decidi isso tocou muito no meu coração, porque foi um negócio muito forte. De você dizer, é isso que tu quer. Nossa, quando tu sente isso dentro de ti, que é isso que tu quer, eu engravidei, que eu nem estava esperando. Sabe? Então, foi um negócio assim que eu digo, olha como as coisas acontecem. E tudo aconteceu no mesmo momento. A decisão de ser uma profissional na área da beleza, eu falo 29, 30 anos, foi o início de me olhar como uma profissional e saber que era daquilo que eu iria viver. Pensando assim, o que eu quero ser futuramente? Uma empresária da área da beleza. Naquele momento, eu sabia que eu seria uma empresária da área da beleza. Aquela era a sementinha que eu ia cultivar para crescer cada vez mais, para chegar em patamares cada vez melhores, mas assim, sem se acomodar. E ali foi um momento que tudo aconteceu realmente. Então, com 30 anos. Eu acho que essa é a principal dúvida das mulheres empreendedoras que estão nos ouvindo e nos assistindo e sempre que chegam até nós falam. Como é que equilibra a vida de empreendedora mais dona de casa e mais mãe, mais tudo? Esposa e filha e tudo. Cara, eu até... hoje à tarde eu recebi esses videozinhos que a gente recebe, daí tinha um que ela falava assim, como ser um marido de uma esposa empreendedora que trabalha com... E lá falava vários, né? Então, inclusive, eu mandei para ele falou, eu sou o cara. Porque lá falava umas coisas tão específicas que vocês vão concordar comigo. Você nunca vai sentar na mesa e comer. Primeiro vai ter um monte de fotos. Quem que já não se deparou com isso? Você sai, faz uma... espera só um pouquinho. Espera, vou fazer uma foto aqui, porque eu preciso postar essa foto que tá linda. E, na verdade, eu mandei isso para ele. Então, eu vou falar bem verdade. O Gelson, que está comigo todos esses anos, não é fácil, a gente tem as nossas divergências, mas eu falo assim que ele me apoia muito, de verdade. Desde lá atrás, quando tudo começou, sabe, com as crianças pequenas, a gente teve que ter um papo muito reto em relação a isso, porque no início ele também não entendia que eu trabalhava, eu ficava em casa de manhã, então como é que era a nossa rotina? Eu cuidava das crianças, eu levava para o futebol, eu fazia o almoço, mas assim, de tarde eu dizia para ele, agora as crianças vão para a escola, mas é contigo, você tem que buscar, você tem que dar banho e você tem que ficar com elas até o horário que eu chego. Então, eu sempre trabalhei muito de tarde e de noite. No início, né, ele achava isso... Nossa, mas isso me sobrecarrega. Só que eu falei para ele, eu também estou abrindo mão de manhã. E nós precisamos trabalhar em equipe. Não tem como eu crescer profissionalmente se você não estiver do meu lado me apoiando. Você junto comigo, me apoiando, eu acho que soma para todo mundo, porque tudo que eu for fazer vai entrar no mesmo caixa. Então, assim, financeiramente, são coisas que não sobrecarrega tanto você também, porque você vai ter a tua renda, eu vou ter a minha, e juntos a gente vai ter uma renda melhor. E juntos nós vamos cuidar dos nossos filhos. Eu vou ter os meus momentos com eles, e você vai ter os teus momentos com ele.
Então, a partir do momento que ele entendeu isso, eu falo assim que tudo fluiu, tudo deu certo, sabe? Hoje eu até falo assim que um tá para um lado, um tá para o outro. Eu chego em casa, ninguém precisa de mim, sabe? Essa semana que deve ser estranho também agora falando do outro lado de ser mulher, Gi, mas que eu me pergunto muito, é difícil a gente ser mãe e não pensar, porque tu tá com os teus filhos, um já tá fora de casa, não sei se os dois estão, um tá fora, tenho certeza, fora, né? Um tá fora. Então, assim, já passou da fase de cuidar dos filhos, né? Então, deve ser uma mudança grande nessa rotina. Então, nesse momento, o que eu falo para quem tem filhos pequenos? Curtam eles agora, se organizem. A gente vai chegar um pouquinho para falar sobre isso. Por isso que ser uma empreendedora na área da beleza, ela nos oferece muitas possibilidades, de verdade. Para quem quer ser mãe, então, nossa, porque você consegue se organizar, cuidar do seu filho também, e seguir na sua carreira, na área que você vai fazer. Então, o momento que eles estiverem crescidos, você já vai estar praticamente direcionada em algo que você vai ver, poxa, valeu a pena. Mas o importante é você tirar esse tempo, porque eles vão crescer. E daí, hoje, que eu olho para trás e vejo, às vezes, como eu falei, essa semana eu fiquei fora praticamente 5 dias, eles vieram me buscar ontem em Chapecó, e eu falei, e aí, como é que vocês estão? Como é que foi? Tudo certo. Eu acho que só quem sentiu bastante falta foi o cachorro. Porque tudo organizado, casa arrumada, roupa organizada, sabe? Então, eu digo assim, isso faz com que a gente viaje de cabeça tranquila e, ao mesmo tempo, uma sensação de dever cumprido lá atrás, sabe? De estar presente com eles naquele momento que eles mais precisavam de nós. E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eles vão crescer. E uma coisa não tem como voltar atrás. Você não tem mais como voltar quando ele tem 5 anos, né? E tentar ir lá e tentar recuperar aquele momento. Não tem mais. Você vai ter que seguir dali para frente. Então, para quem está aí, ou que não é mãe ainda, ou que está com as crianças pequenas, que podem curtir esse momento, faz toda a diferença. Mas esse conjunto entre ser mãe, ser empresária, ser dona de casa, tudo isso tem que ter o tempo para cada coisa. Porque, como eu falei, tem uma casa também para gerenciar, né? Por mais que o Gelson me ajude, os filhos colaboram, mas a gente tem que ter tempo para tudo isso, sabe? E é difícil, tá? É difícil. Mas, se a pessoa que está do teu lado entende isso, aí é fácil. Aí eu digo que funciona. Gê, na tua história também, voltando um pouquinho na tua trajetória profissional, teve o salão, né? Que você começou a trabalhar com micro, mas aí você também agregou outras coisas, né? Então, esse momento aí que eu já estava na área da beleza com salão, o que era? Tinha salão, fazia cabelo, fazia unha, e eu incluí. Porque, o que eu vou falar para vocês? A cliente que faz unha contigo, ela não te troca, ela fideliza muito. E a que faz o cabelo com você também não te troca. Você oferece para essa cliente o que você quiser. Então, na época, pessoal, eu não tinha um salão aberto. Eu não tinha um espaço. Eu tinha tudo dentro de casa. O que eu fiz? Eu dividi. Eu peguei uma sala e fiz o salão, sabe? E isso ainda quando eu estava com as crianças pequenas. Então, eu não tinha, assim, muitas clientes, mas as clientes que eu tinha fazia tudo comigo. Era eu dizer que eu estava fazendo tal coisa, elas faziam. Ou elas me pedirem, a gente podia depilar. Pois eu ia lá, aprendia e depilava também. Então, tudo o que elas me pediam. Os alongamentos de unhas, meninas, que hoje, gente, é a coisa mais maravilhosa, né? E bombou realmente, todo mundo quer as unhas alongadas. Na época, eu fazia alongamento de unha. Eu comprava aquelas unhas lá de... Eu fui fazer curso disso, que nem existia. Então, eu tinha uma carteira de clientes por causa disso já naquela época. Só que, como eu falei para vocês, não tinha muito como aprender. Então, o que eu aprendi, eu fazia daquele jeito e aquilo deu certo. E assim durou, pessoal, uns 10 anos, tá? Essa mesma coisa fazendo. E aí, eu juntei tudo e continuei trabalhando. Chegou um momento que as crianças começaram a crescer, eles precisaram de espaço dentro de casa. Daí, eu aluguei um outro espaço. Aí eu fiz um salão realmente, abri um CNPJ. Tive outras meninas para trabalhar comigo. Abri mão totalmente da unha. Então, eu fiquei ainda fazendo cabelo. Trouxe mais colegas para trabalhar comigo. Inclusive, na época, a Angélica, que hoje é quem cuida do meu cabelo. Eu tenho um carinho enorme por ela. Ficou comigo 8 anos, praticamente. A gente se conheceu na faculdade. Que daí, eu fui para a faculdade, tá? Eu fui fazer estética e cosmetologia. Aí eu já sabia o que eu queria fazer.
Então, ali nessa faculdade, eu conheci muitas colegas que eu falo assim que foi um network muito legal, além de ter uma certificação que me ajudou muito futuramente com o laser. Eu consegui conhecer muito pessoas, sabe, que fizeram parte da minha vida, que trabalharam comigo, que fechamos parcerias de outras cidades com a Micro. Então, o negócio foi crescendo cada vez mais, mas não mais sozinha. Nesse mesmo momento, eu contratei mais uma menina para trabalhar com massagem, que é a Veri, que está comigo praticamente 12 anos. E a gente foi agregando. E eu fui focando mais na questão da Micro. E fazia cabelo ainda por puro prazer, entendeu? Da transformação. Que realmente eu olhava para a mulher e falava, tu precisa fazer isso aqui vai ser muito legal para você. Então, assim, essa certeza que eu tinha fazia com que a cliente falava, é verdade, então vamos fazer. Então, eu ainda tenho isso, eu ainda tenho clientes. Assim como eu falo para a Angélica, que eu gosto muito que ela cuida do meu cabelo, eu tenho clientes que falam para mim, faça o que tu quiser, mas o meu cabelo tu vai continuar fazendo. Então, eu tenho uma carteira de clientes ali que mas eu já não trabalho mais com salão, eu não divulgo mais, entende? Eu estou totalmente focada nessa questão mais da micropigmentação, na área de ensino. E fui, através de tudo isso, né, crescendo, né? E consegui, nesse tempo todo, comprar meu próprio espaço, sabe? Que eu falo que é uma conquista, que às vezes as pessoas pensam assim... aquele porãozinho que eu tinha lá sempre falo, um quartinho sem janela, hoje eu tenho um espaço de praticamente 200 metros no centro aqui de Concórdia. Mas isso é fruto de muito trabalho, tá? E de muitos anos. Entende? Isso que eu ia falar agora, né, Gi? Porque muitos anos. Quando eu te conheci, tu já batalhava um monte. E de lá pra cá ainda tu tinha um salão, não era onde tu tem hoje, era num apartamento também. Isso. Acho que era próximo ali. E assim, e desde então, que faz bastante tempo também que eu te conheço, você vem batalhando. E eu acompanhei muitos momentos teus, eu sentei contigo e tu falava que eu preciso fazer alguma coisa para mudar, preciso fazer alguma coisa para crescer, o que eu posso fazer? Então, assim, teve muitos desses momentos, né, que a gente olha hoje, que nem eu falei, a gente está olhando os bastidores. Mas estamos olhando o palco, perdão, mas teve muitos bastidores, né? Onde a G batalhou, onde a G repensou, onde a G recalculou a rota muitas vezes para chegar até aqui hoje. Eu falo que, como eu falei para vocês, a gente viveu um cenário de praticamente 10 anos, tudo igual, sem mudança nenhuma. E aí foi o momento que começou a questão das redes sociais, se divulgarem mais, divulgarem trabalhos. Mesmo ali na área da micropigmentação, eu falo que chegou um momento que uma própria cliente chegou e me mostrou as técnicas de fio a fio. Eu nunca tinha visto na minha vida, eu fazia sombra. E ela me mostrou aquilo, eu fiquei, gente, mas o que é? Como é que faz isso tudo? E nós não tínhamos o que existe hoje, né? Que tu digita ali, tu já sabe aonde tem, com quem faz. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, aonde, quem faz isso? Para você ter uma ideia, 2014, como eu falei para vocês, 2004 foi o meu início. 2014 existiu o primeiro congresso científico de micropigmentação que aconteceu no Rio de Janeiro. E lá atrás ele foi ainda transmitido pelo YouTube. Para você ter uma ideia, foi o primeiro. O que era? Era um evento que aconteceu, eu fui nesse evento, e assim, a gente falou, um profissional veio falar sobre micropigmentação ali nesse evento. Então, era só ele veio de outro país e falou sobre isso. Então, nós não tínhamos muitas. E aí começou, sabe? Começou o Instagram publicar, alguém começou a fazer videozinho no YouTube, e isso começou meio que... E eu comecei a olhar para o meu trabalho, eu comecei a ver, gente, o que eu estou fazendo? Eu tenho que começar a me mexer. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo ao meu redor, e se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia, eu não vou mais estar no lugar que eu estou. E literalmente, pessoal, isso aconteceu, tá? As pessoas começaram a compartilhar, muito profissional entrou nessa área, porque a tecnologia do Tebori para fazer o fio a fio é muito barata. Então, qualquer um dava um cursinho ali e começou a fazer. E daí começou aquela questão do mercado.
o mercado, todo mundo fazendo por qualquer preço. Mudou muito o mercado, né, Gê, na tua Aí área? vocês vão me perguntar, e as parcerias que você tinha? O que aconteceu com as parcerias que eu tinha? Eu chegava a fazer 20 procedimentos num dia. É verdade, 20 procedimentos num dia. O valor que eu cobrava era um valor coerente ao que estava acontecendo na época, né? E esse pessoal que começou a entrar, então, por exemplo, assim, se na época eu cobrasse R$500, a pessoa cobrava 150. Para o cliente, era a mesma coisa. Fulano cobra uma sobrancelha 150, a G cobra 500, vou fazer por 150. Então, o que acontecia? Essas cidades, a minha carteira de clientes novas começou a diminuir. Por quê? Porque eles acabavam indo fazer com esse pessoal que cobrava mais barato. Aí eu pensei, não, quer saber? Eu vou centralizar em Concórdia. Eu vou investir cada vez mais aqui. Voltei a fazer cursos. Tá? Inclusive, na época, eu procurei uma profissional que eu busquei ali nas redes sociais, poucas, né? E que ela ensinava, eu cheguei lá para aprender e comecei a falar com ela sobre as técnicas. Eu queria melhorar as minhas técnicas. E na conversa que a gente teve, a gente percebeu que eu precisava melhorar. Era tudo. Era a forma de divulgar o meu trabalho, era a forma de me posicionar, era a forma de... a técnica já não era mais... Era, sim, importante, mas todas essas outras coisas foram mudando. E a gente começou a ver que a rede social estava crescendo cada vez mais. Lembra, Lu? Lembro. Que nessa época tu também, eu acho, estava ali na transição do teu trabalho, ali, iniciando também com a Pulsar. A gente começou ali, tu montou todo o meu Instagram, a questão As marcas. as marcas, exatamente. E aí a gente começou a melhorar e tentar... Ainda na época, tu lembra que tu me falaste assim, vamos tentar montar um online? Eu fui resistente, pessoal. Eu fui resistente com ela. Falei, Lu, online ainda... Cara, não tem como. Meu Deus, como é que as pessoas vão aprender a fazer isso aqui online? Não é bem assim. E a gente adiou um pouquinho e lá vem a pandemia, né? Aí o que aconteceu? Viralizou Subiu os online. O negócio aí foi cada vez mais. Aí eu lembrava de ti. Viu? Olha aí, isso que falei, eu quero gravar. gente, Esse quer que eu repita depoimento tudo nós de novo? vamos recortar. Repita, G. Repita que eu vou mandar para algumas pessoas. Mas é verdade, eu confessei isso com você depois. Vocês falaram isso para mim, gente, nós podíamos pegar ele e fazer online e tal, e eu, não, mas eu acho isso ainda que não, né? E foi passando e veio a pandemia e viralizou a questão de compartilhar conhecimento, de compartilhar informação. As pessoas que faziam alguma coisa já ensinavam, né? Eu mesma vou falar para vocês que até a pandemia eu nunca tive assistente, sabe? A minha agenda era totalmente organizada comigo mesmo, sabe? Pós-pandemia, as coisas mudaram. Para muitos falam que deu um baque, né, em relação ao financeiro, em relação ao negócio fluir ou não. Eu falo que para o meu negócio, ele só aumentou. Muito mais cliente. Eu reformei todo o meu espaço na pandemia. Contratei mais pessoas para trabalhar comigo. A minha assistente, porque eu não vencia mais, porque começou a questão do WhatsApp. Ninguém mais ligava, é tudo mensagem. Os clientes, eles estão direto ali no celular, rodando. Aquele procedimento que eu fazia, que todo mundo gostava, todo mundo sabe quem era a G. Ao mesmo tempo, qualquer um que postava um procedimento um pouquinho mais bonito na rede social, chamava a atenção do cliente. Ele olhava para aquilo e falava, nossa, olha isso que lindo. Então, eu comecei a entender que não se tratava somente mais de fazer um procedimento com uma boa qualidade. Começou a ver que você tem que postar, que você tem que mudar a forma que você vende ele também. E é desafiador isso, tá? Meu Deus do céu. Então, foi um momento, assim, difícil e que a gente ainda está em construção. Não para nunca, tá? Não. Eu ia falar isso. Falo. O empreendedor, principalmente, né? Não para nunca, né? Não pode parar, porque se parar, a tua empresa morre. E o marketing, a comunicação é algo fundamental. E é um trabalho que tem que começar e não pode parar. Porque você não colhe os frutos do trabalho em um mês. Nem talvez em um ano.
É a tua constância, a tua insistência, é a tua continuidade que vai fazer você ter mais força, mais alcance e, de fato, se tornar uma referência. Olha quantos anos tu tá postando os teus procedimentos, olha quantos anos tu tá postando conteúdo para colher hoje uma referência, né? Exatamente. E o que a gente percebe, né? Em muitos dos casos, por exemplo, eu tenho um nome feito, muitos me conhecem, mas muitas pessoas às vezes falam assim que elas veem o trabalho, já conhecem, e ao mesmo tempo elas não tomaram a decisão ainda de fazer. Só que o tanto que a gente fala na rede social sobre o procedimento, sobre a transformação, sobre o que isso gera em relação, vamos falar de uma cliente em si. Ela vem e diz, eu te vi ontem falando, eu falei, quer saber, eu vou fazer isso. Então, ao mesmo tempo, a gente se pergunta, e se a gente parar de postar? E se a gente parar de falar? E se a gente parar de compartilhar tudo que a gente faz? Muitas colegas, muitas pessoas, às vezes, falam assim, nossa, mas continua falando esse mesmo assunto. Ai, meu Deus, já escutei sobre isso. Tem muita gente que não escutou. E muitas pessoas se travam e falam assim, eu não posso falar essa palavra, mas eu já, tipo assim, eu desliguei essa questão ali de, tipo assim, eu não estou preocupada com as críticas. Ou quando alguém fala alguma coisa, não fala. Eu não estou preocupada se curte, se comenta, se não comenta. Eu sei que eu impacto muita gente só, às vezes, escutando. Ela vai lá, se ela não olha hoje, ela olha amanhã. Então, se eu postar uma coisa que não teve engajamento na hora, isso para mim não é problema nenhum. Porque eu sei que tem gente que vai olhar depois e aquilo vai transformar a vida naquele momento daquela pessoa. E muitas das vezes é isso que acontece, da pessoa chegar e dizer, G, eu quero fazer esse procedimento. E, claro, a gente começa a conversar com ela. O que aconteceu que só agora, né? O que houve? E elas falam, porque tu falou isso e esse momento para mim, eu falei, cara, eu vou fazer, eu quero fazer. E isso, Rafa, acontece também na área do ensino, né? É verdade. Porque às vezes tu tá ali falando, Sim. e aquela pessoa do ano passado que te chamou e que tu explicou tudo para ela, o quanto ela deveria entrar na área da beleza, e ela não deu bola esse ano, ela tá ali, daí tu pergunta, o que aconteceu nesse ano? E ela tem uma história para contar. Então, eu digo assim, a gente nunca para. Eu não me vejo parando. Isso me sobrecarrega às vezes. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma sensação tão prazerosa de você saber que todo dia você impacta alguém. Então, eu não me preocupo mais em quem que eu estou atingindo. Eu foco sempre no lado positivo. Que alguém positivamente eu estou atingindo. A pessoa que não quer me ouvir, não precisa. Eu falo assim, a gente tem todos esse pessoal ali nas redes sociais, o Pablo Marçal, tem muitos, né? Sim. O Ender Carvalho. Então, assim, tem muita gente que fala bem, tem muita gente que fala mal. Pega o que te agrega. Isso aí. Pega o que te agrega e leva para tua vida. E faz você se sentir bem com as coisas que você acredita. Se você não gostou disso, deixa de lado. Se você gostou daquilo, pega para ti, sabe? E eu vou falar para vocês, isso é um alívio, tá? Eu me sinto muito melhor a partir do momento que eu tive essa virada de chave na minha vida. Então, assim, eu não me preocupo mais. Eu faço um stories totalmente espontâneo, à vontade, falando sobre coisas que eu estou fazendo, que eu estou vivendo. E eu vou falar para vocês, não é querer contar a minha história, contar tudo que eu estou fazendo. Mas, através das minhas experiências, né? Muitas pessoas buscam mudar a vida delas também. E esse que é o ponto-chave. Você não vai impactar ninguém se você não tem uma experiência positiva para mostrar para essa pessoa, né? Então, você fica ali meio que... Agora, quando você mostra, olha que legal, olha o que está acontecendo, olha o que não está acontecendo, as pessoas vejam, poxa, eu também posso. E quando você vê uma história ali de todos esses anos e vê que tu não começou do jeito que tu está agora... Isso é para muitas pessoas pensarem que a jornada, né, a maratona que tu vai seguir é longa. É longa. Mas você vai dar o primeiro passo, sabe? Você tem o primeiro passo para dar para você chegar lá no final. Nossa, Gê, sério. Lu, bate aqui. Bate aqui.
Nem sei, mas tô batendo. Nem sei por quê. Não, porque assim, eu tava refletindo e eu vou falar que a G, como eu falei, foi a nossa primeira cliente lá atrás. E, cara, a gente ouvir falar isso, não tem noção do quanto o meu coração, ele pulsa de felicidade. Porque é isso que tu fala, a gente tem como, e ver hoje onde tu está e assim, acompanhar a tua transição é incrível, assim, porque eu lembro muito bem que a gente falava de postar todo dia, enfim, tudo isso, e a gente olhava Ela assim, não "Ai, era será?" assim. Não Agora era ela tá assim. falando que Isso. posta todos os dias, que mostra. Só a gente sabe quando sofria, né, Rafa? Mas é isso que eu acho legal, assim, eu tô muito feliz de ver, assim, porque literalmente você floresceu, assim, sabe? Eu acho incrível isso, e você, como empresária, conseguiu ver os dois lados da moeda, né? Que normalmente o empresário, ele vê né, a parte financeira e a parte de execução mesmo, mas o marketing, ele fala, isso não é importante, isso não é... E todo mundo passa por essa curva de aprendizagem, né? E eu vejo que tu deu um salto tão gigante que é incrível te ouvir falar isso. Eu falo assim que tem muita coisa ainda para fazer. Esses 3 dias, para vocês terem uma ideia, eu tive em encontros diferentes, né? Então, eu estive num encontro onde eu estava falando sobre cílios, né? Eu sou educadora na área de cílios. Então, a gente teve um encontro um dia inteiro sobre isso, mas a gente não fala de técnica de cílios. Técnica de cílios é o mínimo. Sabe quantos estavam lá no palco palestrando para nós? Muitos, inclusive, todos eles falando do posicionamento, do digital, do que a gente precisa na nossa empresa. Eles não estão lá no palco para falar para nós que você tem que fazer um cílios assim, assado. Entende? Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso você aprende em outro lugar. Mas, a partir do momento que você se posiciona, que você tem uma empresa, que você quer vender esses cílios, primeiro tu aprende a fazer os cílios. Aí depois tu vai para outro estágio, vender esses cílios. E aí que entra o digital. No outro dia eu estive no Remove Inc. lá no Estética em São Paulo. Então, para vocês entenderem, o que falaram? A gente não ficou falando ali de disparos de laser, tá? As técnicas quase não subiram no palco para serem compartilhadas. Isso eu vou aprender num curso individual lá, fechadinho. O que era o congresso? Era posicionamento dentro do nosso negócio. O que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer, o quanto os online precisam ser explorados, o quanto a gente precisa compartilhar tudo que a gente sabe, de que forma que a gente compartilha isso. Então, gente, é o tempo inteiro. Ontem eu estive num outro, que era o PMU, sobre micropigmentadoras. Nesse, eu tive o prazer de palestrar também, falar sobre emoção, mas vários que vieram no palco falaram sobre essas estratégias de venda, que é o que realmente faz. Você não pode ter uma técnica ótima, fazer um procedimento muito bom, se ele não for vendido para ninguém. Se você não souber como Se vender. não for mostrado, né, Gê? As pessoas precisam Exatamente. conhecer, precisam saber. E esse é o nosso papel hoje, como profissionais da comunicação, é despertar isso nas pessoas, porque a gente fala muito quando vem uma empresa trabalhar com a gente. É 50-50. Nós vamos fazer os nossos 50%. Você precisa fazer os teus. Mas eu já estou contratando alguém porque eu não quero fazer os meus. Então, não dá. Porque tem que ser feito. As duas partes têm que trabalhar juntas, né, Gê? O que eu entendo? Nós, profissionais, os experts no procedimento, a gente tem, sim, que entender sobre a técnica que a gente faz. A gente tem que saber como falar ela, como explicar sobre o que a gente vai estar fazendo. Mas a gente precisa esse outro plano estratégico, que é os profissionais que entendem disso. E eu vou falar para vocês, eu já trabalhei muito tentando sozinha, e isso é muito difícil, porque é muita coisa para a gente estar fazendo. Então, muitas das coisas a gente faz sem estratégia, a gente não atinge o resultado. Que é aquilo que vocês estavam falando, então eu quero vender alguma coisa, mas eu falei sobre aquilo só hoje. Amanhã eu penso, mas não vou falar de novo sobre isso, vou falar sobre outro assunto. Aquele assunto, se você não repetir o mesmo assunto, você não vai vender. E eu tive experiências de determinado produto que eu quis vender, que realmente eu peguei a semana inteira e falei sobre ele. No primeiro dia, muitos olharam e nem deram bola. No segundo, no terceiro. Às vezes, no último dia, a pessoa resolveu comprar. Mas, assim, é um posicionamento que você vai explicando sobre aquilo, que gera um interesse na pessoa que está lá do outro lado em comprar aquilo, em querer aquilo também.
Quando você fala de uma sobrancelha, o quanto uma sobrancelha pode te trazer de praticidade, beleza no seu dia a dia. Às vezes você fala hoje e amanhã você não fala mais, aquela cliente não vai mais ver você. Então, se no outro dia você falar de novo, você mudar, você posta uma técnica, você mostra uma imagem, você posta uma mulher falando, nossa, me amei com essa sobrancelha. Então, assim, não é só aquele post do antes e depois, né? Então, aí você fica pensando, mas o que eu vou postar? É aí que entra os experts nessa outra área que não é o que a gente domina. Olha, não faz assim, se tu continuar fazendo assim. Se tu olhar o Instagram de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, eu olho para coisa do ano passado que eu digo, meu Deus do céu, já não dá mais. Isso aqui esquece. Tá tudo errado. E é isso que a gente percebe quando a gente vai seguindo como está se posicionando os reels, o formato, né? Que muda muito rápido. Uma né? vez era postar um videozinho com uma música, né? Agora você já tem que postar uma legenda, você falando, né? E ainda tem que fazer uns negócios mais, uns paranauê ali mais atrativos, né? Que não é só falar, fiz isso, né? Atualiza Tem uns- muito rápido. As coisas mudam muito rápido, as ferramentas mudam muito rápido. E não tem, assim, como você falou, você está focada em outras coisas. Como é que você vai acompanhar tudo isso? Você precisa acompanhar o que está mudando na área da beleza, na área da micropigmentação, né? E ter pessoas que te ajudam a cuidar de outras Exatamente. coisas, né? Parcerias que a gente fala, né? Isso mesmo. Aquela velha história. Sozinha, às vezes você acha que você vai crescer de uma forma mais... Não sei se é a palavra correta. Agrega tudo para você, né, financeiramente. Mas você perde de ganhar muito. Porque, às vezes, quando você tem uma equipe, cada um cuidando de alguma coisa, você vê que o negócio dá muito mais resultado. A Ana Freitas, que é a minha mentora na área de cílios, a gente, nesse evento agora que a gente fez, dá para ver, tudo tem o seu lugar. Ela é simplesmente a expert. Então, tem as pessoas que dizem, monta as estratégias para ela do que fazer, como fazer, entende? Ela que sobe no palco para realmente fazer a venda do negócio. Mas ela tem uma equipe atrás que cuida de tudo, de tudo. E ela falou, gente, quando eu fazia tudo sozinha, eu pensava, eu dou conta? Não, eu dou conta? Não, mas eu já estou ganhando bem, eu já estou, né? Agora, a partir do momento que ela começou a terceirizar, ela teve um gasto muito maior. No momento, ela não tinha esse retorno. Tá? Mas ela sabia que ela precisava também investir para lá na frente ter um reconhecimento muito maior dentro do que ela estava fazendo. E que hoje, nossa, meu Deus, a gente conseguiu agora, ela conseguiu a certificação pelo MEC. Então, os cursos de extensão de cílios não são mais cursos livres, são com certificação. Que legal. Isso é uma conquista, tá? Eu sempre falo que se marketing não fosse importante, a Coca-Cola não investiria mais em marketing. Porque ela não precisa mais disso. É verdade. Entendeu? Ela já se vende. E ela continua. E a partir do momento que as pessoas enxergam isso como um custo, realmente fica puxado. Agora, você falou a palavra certa. Ela sabia que ela precisava investir, porque o resultado não vem da noite para o dia. Mas é um investimento. Quando É um você investimento. abre um espaço físico, você investe numa sala, você investe em móveis, você investe, né, em tantas coisas. O marketing é um investimento que também precisa estar previsto quando você estrutura um negócio, né? Ô, G, agora vamos mudar um pouco o foco. Quero voltar para a G. Por que tu faz o que tu faz? Por que a micro? Por quê? Por que isso? Porque é beleza. Por que a beleza? Eu não vou direcionar tanto somente pela micro, tá? Eu vou falar um pouquinho do todo que o cenário da beleza está transformando. Se vocês pesquisarem, mais de 60% das pessoas consideram hoje, sim, tudo que é na área da beleza como uma necessidade, não mais um luxo. E é como eu falei primeiro para vocês, a partir do momento que você faz algo para você que traz praticidade, que traz beleza e que também oferece um pouco de durabilidade maior, faz com que o seu dia se torne muito mais fácil, muito mais prático. E essa busca não são de pessoas que trabalham fora, não são de pessoas que trabalham numa carreira de negócio, que está sempre arrumada. Eu percebo isso no ser humano, falando das mulheres. Uma mulher empreendedora, uma mulher dona de casa, uma mulher que mora lá na roça, tá? Esses dias eu atendi uma senhora de 79 anos. 79 anos, ela mora na roça.
E ela veio fazer as sobrancelhas. E eu falei para ela, como só agora? Ela falou que a vida inteira ela quis fazer. Só que ela ficou pensando, sempre adiando, e ela falou, eu quero fazer isso. Então, pensa em impactar uma senhora de 79 anos. Que legal, né? Isso, para mim, vai muito além do financeiro, do dinheiro que eu ganho. E isso é verdade, tá? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, a gente fala sobre isso porque vai entrar dinheiro. Claro que entra, é dele que a gente precisa para pagar os nossos boletos. Mas eu me sinto muito mais realizada sabendo que a gente muda a vida dessas pessoas, tá? Em relação à aparência delas. Por quê? Porque é algo que eu consigo mudar nelas num dia. A pessoa tá ali, Rafa, tu sabe disso, em relação ao peso, Sim, né? sim. Quanto tempo você Sim. tomou uma decisão, Sim. enfim. Então, às vezes, a pessoa vem até mim, eu mudo o cabelo, eu mudo a sobrancelha, eu mudo o delineado, o lábio, agora com os cílios, gente. Vocês ainda não entraram nessa hora, tá louca. Não, olha, fala Ela vai querer sério. colocar os cílios ao Vamos vivo, ter que né, acabar gente? esse episódio, senão daqui a Gente, pouco ela ela queira vai colocar. clicar aqui, ó. É um já. caminho sem volta. Mas, sério, pessoal, de todos os procedimentos, todos, eu falo assim que eles transformam a mulher. A mulher sai feliz da vida. E isso eu tenho certeza. É como ela fala, eu chego em casa mais feliz, isso impacta no relacionamento, isso impacta no trabalho, você chega empoderada nas coisas que você vai fazer. E a parte boa de tudo isso é o quê? É que você está... isso dura, não é uma coisa que tu faz e depois não tem. Por exemplo, hoje eu passei uma make, mas vou chegar em casa e vou lavar, não vai ter mais nada. Mas eu tenho minha sobrancelha arrumada, meu lábio, meus cílios, meu olho, meu cabelo. Então, são coisas que a gente consegue mudar no dia. E isso, para mim, é transformador, porque a gente vê essa transformação na cliente em relação à beleza. Na verdade, né, Gê, tu trabalha com algo que a gente fala muito aqui no movimento, que é com a autoestima, né? Exatamente. Porque o que acontece às vezes, Kátia? Às vezes a pessoa está deprimida. Às vezes a pessoa está lá dentro dela, alguma coisa incomodando ela está triste. Eu vejo mulheres que vêm até mim e eu falei, nossa, tu quer fazer tudo mesmo hoje? Ai, Gil, eu quero fazer olho, boca e sobrancelha. E tu fica assim, nossa. E às vezes a pessoa fala, é porque assim, meu marido chegou e descobri que ele tem outra. Descobri não sei o quê. Aí, às vezes, eu vejo a dor daquela mulher em relação ao quê? Ela nunca se cuidou. Ela, entende? Se olhou no espelho e se sentiu bonita. Então, a partir do momento que ela sofre uma dor muito maior. Porque, para ela, se olhar no espelho e não estar legal, estava tudo certo. Mas, naquele momento, ela se olha e pensa, ele não está mais comigo porque achou uma mais bonita. Então, eu vejo assim que, às vezes, a mulher para de se cuidar, entende? Ela entra num piloto automático de fazer sempre as mesmas coisas. E, na verdade, a gente não se arruma para outra pessoa. A gente se arruma para nós. Muitas das vezes, as pessoas falam assim que as mulheres se arrumam para as outras mulheres. Não, a gente se arruma para nós. Se a outra mulher olha, ela olha e diz, nossa, que bonita que ela está, também quero fazer isso. Entende? É um sentimento que você mostra para outra pessoa e diz... Nossa, que bonita que ela tá. Enfim, então isso é importante porque você move a outra pessoa a se cuidar também, sabe? Então eu vejo hoje o quanto a gente consegue impactar na vida de muitas mulheres que às vezes estão ali se sentindo... eu sei que às vezes vem muito de dentro para fora, mas às vezes tem mulher que de fora está triste e que está impactando lá dentro. E que a partir do momento que ela também se cuida externamente, isso vai fazer ela se sentir muito mais feliz internamente. Tá? Muito bem. Gê, eu quero perguntar uma coisa que você falou muito da parte profissional, do quanto você se dedicou a aprender, a buscar, a fazer parcerias, a inovar, né? Toda essa tua trajetória que é muito importante. Mas e o lado espiritual? Também foi importante nessa tua trajetória? Como é que é isso na tua vida? O que eu vou falar para vocês? É muito difícil, tá? É muito difícil você conseguir fazer alguma coisa sozinha. Só tomar um gole aqui. Luana sendo especialista em perguntas cirúrgicas. Sempre. Lu, não era para ser assim, tá? Sim, deixa vir, gente. Mas vamos lá. É de verdade isso, pessoal. Eu tive experiências muito, muito verdadeiras em relação a isso. Muitas das coisas que eu conquistei na minha vida, eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu sempre pedi assim, muito para Deus que eu queria determinada coisa,
que eu queria que ele me guiasse nas minhas escolhas, mas que eu queria fazer aquilo. E muito em oração eu tive essas respostas. Às vezes eu pedia, tipo assim, ai Deus, eu lembro que eu falei para vocês ali, até os 30 anos, eu não sabia muito o que eu queria, o que eu não queria. Nessa época eu tive várias experiências que me abriram a mente. Que tudo o que eu quisesse fazer, se eu entregasse para ele, seria muito mais fácil. Então, todos os passos que eu comecei a tomar dali para frente, foi primeiro pedindo para ele. Dizendo para ele que eu queria ser isso, que eu queria estar numa área que eu pudesse impactar outras pessoas, que eu queria conquistar determinada coisa, e eu pedia para ele, mas eu pedia com referência mesmo, sabe? E em oração eu alimentava aquilo todos os dias. Tem vezes que as coisas parecem que elas não dão certo, que você faz, e dá uma sensação que você mora na praia. E aquele momento é Deus te preparando para uma coisa muito maior. E muitas das vezes a gente desiste. Lá atrás, eu tive muitos momentos que eu pensei, cara, parece que a coisa não flui. E você acha que você quer desistir naquele momento. E eu falo, não. Deus te prepara por coisas muito melhores daqui para frente. E eu vejo que, às vezes, as pessoas querem algumas coisas e elas lutam somente com as forças dela, sabe? E não entregam isso para Deus, não colocam Deus acima de tudo e especificam para Ele o que Ele quer. Deus deu habilidade para nós. E Ele quer que a gente prospere, Ele quer que a gente faça a diferença aqui na Terra, que a gente consiga mostrar para alguém o que você pode fazer, que você consiga impactar as outras pessoas com aquilo que você faz. E eu sempre falo assim, o meu propósito em relação a tudo que eu faço hoje é realmente mudar a vida das outras pessoas através da minha. Através do ensino, através de um procedimento. Quando a gente fala ali de mulheres, a gente colocou um cenário extremamente complexo, que não é fácil ser uma empresária, né? Porque exige, além da nossa expertise, exige um cenário atrás, equipes, pessoas, digital. Mas eu quero falar que esse primeiro passo de você querer mudar a sua vida tem o primeiro passo que você vai dar. Então, é o quê? É você querer alguma coisa. Muitas mulheres hoje estão aí com filhos recém-nascidos, elas querem voltar para o negócio delas, elas querem voltar para a área de trabalho e elas não sabem por onde começar. E é isso que eu falo, a área da beleza é um ótimo começo. É uma ótima alternativa. A área dos cílios, que cresceu muito, eu falo que hoje, iniciantes na área da beleza, através dos cílios, realmente vai criar uma carreira de sucesso. E você não precisa investir tanto. A questão da faculdade, todos aqueles gastos que você tem é muito menor para uma construção de uma carreira que você vai poder, sim, cuidar do teu filho, ter um salário, cuidar de outras pessoas também, que eu falo, a gente sempre está trabalhando, elevando a autoestima. E hoje eu falo, no decorrer de todos esses anos, quantas meninas que hoje estão na área da beleza e que foram tocadas através da minha experiência do que eu fiz. Então, assim, o meu propósito em relação a tudo que eu vivo hoje tem muito a ver com isso. E mesmo nos sonhos de todas essas meninas que estão aí querendo fazer alguma coisa, não tentem fazer tudo sozinhas. Primeiramente, peçam para Deus, mas acreditam, tenham fé nisso. Sabe, a gente vê muitas experiências através da Bíblia de coisas que aconteceram porque as pessoas buscaram, sabe? E elas acreditaram nelas, né? Mas com o olhar de Deus na frente de tudo isso, cuidando de tudo o que você quer, assim, do fundo do teu coração. E as coisas realmente acontecem e fluem. E eu me sinto muito assim hoje, sabe? Nada que eu faço hoje não tem... E se alguma coisa não é direcionada daquela forma, eu insisto, porque eu digo, Deus, tu vai prover, tu vai cuidar, tu vai direcionar. E eu tenho certeza que isso vai gerar frutos. Então, às vezes, a gente se sente meio que desiludida, achando que, eu acho que não é para isso, e você já desiste na primeira. Imagina se eu tivesse desistido lá atrás, né? Eu não teria chegado onde cheguei hoje, tem muita coisa pela frente ainda, né? Então, a gente tem que realmente ter uma luz, além do nosso esforço físico, né? Além das nossas habilidades, a gente tem que desenvolver, mas ter Deus ao nosso lado para que a gente possa estar sempre nesse melhor caminho. Muito bem. Muito bem, gente.
Que baita reflexão. E o tempo passa voando mais uma vez. Se Ai, a meu gente Deus. não vê passar o tempo, olha aí, gente. uma hora, Olha aí. gente, O uma que hora de vamos episódio. falar tanto em uma hora? Já se foi. Já se Gente. foi uma hora. Já se foi uma hora. Verdade. Passa muito rápido. E a gente ficaria falando horas e horas e horas, porque tem muito assunto, porque é legal ouvir a história de uma mulher que começou, né, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos no caminho, quais foram os caminhos que você escolheu, quais foram os caminhos que te trouxeram até aqui, né? Então, pode ter certeza que através desse pod de hoje você vai inspirar outras mulheres. Seja encontrar uma nova profissão, seja em não desistir da onde está, seja em algo que você tem muito forte, né? De essa força, assim. Vou fazer, tem que fazer, vou fazer. Quero fazer, né? Você sempre está disposta a fazer. Você nunca fui no salão e te encontrei assim, ai, tinha que fazer tal coisa, mas não vou fazer. Não, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu fui até você estava, quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, tô pensando em fazer isso, viu? Me ajuda a fazer isso. Tu sempre me pedia, viu? Eu quero fazer isso, faz aqui pra mim, me ajuda. Sempre em movimento. A G sempre esteve, sempre está em movimento. Então, é natural que hoje você colha os frutos disso, do teu movimento. E acho também, né, Lu, trazendo um pouco que você mesmo falou antes, e que a G trouxe, acho essa inspiração. Porque às vezes acho que as pessoas podem olhar e dizer assim, nossa, mas né, ela já está num patamar ali, foi tudo fácil. E trazer essa tua realidade de que não foi fácil e de que não é fácil para ninguém, né? Então, agradecer aí a tua história, ter compartilhado todos os teus momentos, Gê, porque eu tenho certeza que vai ser inspiração para muitas mulheres. Eu espero que seja. Que isso toque para muitas que estão aí começando e que estão... Só que eu digo assim, elas precisam começar. Se elas não começarem, aqui 1 ano elas vão estar no mesmo lugar. Então, essa é a parte principal. O meu devocional hoje, toda manhã eu tenho um devocional e hoje falo muito sobre isso. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Para uma longa jornada, para uma longa caminhada, você precisa dar o primeiro passo. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum se você não tomar uma decisão. Mesmo que se você olha lá na frente, que nem você falou, eu também olho para algumas pessoas que chegaram em determinado lugar que eu digo, nossa, eu queria tanto estar lá, mas eu respeito o processo. Eu sei que eu preciso começar aqui. E que realmente as pessoas tenham esse olhar. Comece. A única coisa que eu posso dizer é que vai dar certo. Vai dar certo. Para o meu negócio, para a área da beleza, a pessoa que desejar empreender, tá? E eu falo assim, o termo ser uma empresária na área da beleza é porque realmente a pessoa vai iniciar e vai investir. Não existe mais espaço para quem quer entrar na área da beleza e não quer investir, que quer somente algo como bico. Não é assim o olhar que a gente tem que ter dentro da nossa área. Então, isso faz as pessoas se sentirem, eu quero fazer uma coisa. Uma vez a área da beleza era assim, não deu para nada, vai fazer unha, vai fazer cabelo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora não. Hoje as pessoas olham e dizem, não, eu quero ser uma empresária da área da beleza. Através do quê? Através da unha, através dos cílios, através da micro, através de alguma coisa. São muitos caminhos, né? Então, a pessoa já sabe que ela vai ser alguém, isso pode ter certeza. Nunca vai parar, nunca vai parar. É que nem uma árvore que dá frutos hoje, ela já foi uma semente. Mas aí você pensa, você já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu vou plantar determinada árvore, meu Deus, mas essa árvore vai levar tantos anos para dar frutos. Não importa, mas ela vai dar frutos algum tempo. Se eu não colher, os filhos, netos, alguém vai colher. Mas se não plantar, não vai dar. Exatamente, você precisa ter esse olhar. E assim, parece difícil, tá? Mas é possível. É possível, sim, você chegar em determinado lugar, basta você querer, sabe? Basta você plantar a primeira semente, basta você dar o primeiro passo. Muito bem. E para fechar o episódio, a gente vai para um jogo que eu adoro muito, inclusive. Ai, meu Vocês me Deus. ajudam? Como é que vocês não me falaram nada que uma ia ter palavra jogo? cada um. Como é que funciona? Sabe aqueles programas que tu fala assim, uma palavra e vem o que vem na cabeça e tu responde? Ai, meu Deus. É Vamos isso lá. que ó, não tem problema, não precisa ficar nervosa, tá tudo bem. Vamos lá, a palavra que vier E, na ó, cabeça. E se você não souber, não vê nada, tu passa a palavra. bom, Tá bom? tá Então bom. a gente fala a palavra e você fala o que vem na tua cabeça. Tá. Empreender. Transformar. Família. Ai, família. É o que realmente... É o que nos move.
Mulher. A gente não faria nada sem a família. Mulher, eu digo assim, é uma força muito grande que a gente tem. Desafios. Desafios. É desafiar que você tem esse poder, essa força. Esse é o maior desafio. Acreditar que eu consigo, que dá certo. Energia. Energia. Eu tenho toda essa energia que eu tenho pela fé em Deus que eu tenho. Eu nunca fico sem energia. Quando eu tô sem energia, eu vou lá e pego meu manual, dobro meus joelhos, e aí a energia volta de novo. E para finalizar, G Futuro. Ai, G Futuro, cara. Eu quero poder realmente impactar muitas mulheres, tá? Eu quero subir num palco, poder chamar todas elas dos palcos e verem elas brilhando com a luz própria delas. Que hoje, quando eu falo alguma coisa de acender uma luz, né, eu falo que o que eu mais quero é que, através da minha luz, da minha chama, poder compartilhar e acender a chama em outra pessoa, que ela possa brilhar com a luz dela, com a luz própria dela, sabe? Não é à toa que tu tá aqui no Movimento Mulherar, porque o Movimento Mulherar, ele tem bem esse propósito de iluminar a outra. E deixa eu te falar uma coisa, não é futuro, já é presente. Você já inspira muitas mulheres, Ai, você que já bom. sobe no palco e já fala com muitas mulheres. Então, saiba que o teu desejo de futuro já é presente. Ai, que bom. Plantar, continuar regando, né? É isso aí. Enfim. Obrigada, Gê, por estar aqui conosco, por tirar esse tempinho para, né, compartilhar a tua história. A gente que já te conhecia um pouquinho, já te admirava, mas ouvir agora de novo a Gê falar, e eu falo por mim, acho que pelas meninas também, mas reacende aquela chama e aquela vontade de querer fazer sempre mais e sempre melhor, sabe? Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por compartilhar, Gê, um pouquinho mais da tua história. E, com isso, acender outras mulheres, iluminar outras mulheres. Esse é o propósito do movimento, esse é o propósito do nosso podcast. A gente não está aqui só porque a gente gosta de falar, né? Também. Mas, principalmente, para que cada palavra que a gente troque aqui no podcast, com cada mulher que passe por aqui, que de alguma forma possa impactar alguém. Daqui a pouco não vai impactar a Kátia, vai impactar a Rafa. Aham. Daqui a pouco a Rafa vai ouvir hoje, mas é na 10ª vez que ela vai ouvir que vai impactar, que é um pouquinho do que a gente falou antes, né? Do estar preparada e para receber também o que você precisa. Então, esse é o propósito do nosso podcast. Obrigada pela tua contribuição. Eu agradeço muito, então, estar aqui, realmente, e que assim seja, que a gente consiga, através da nossa experiência, do que a gente viveu até hoje, transformar um pouquinho, impactar essas mulheres, que tudo é possível, sabe? O empoderamento vem e que elas possam realmente brilhar com a luz delas, fazerem as escolhas delas. E, como eu falei, não é somente ser uma empresária ao todo, né? Ser uma melhor mãe, ser uma melhor esposa, ser uma empresária, sim, né? Eu acho que isso é muito importante para a mulher se sentir cada vez mais no lugar que ela deseja estar. Isso aí, obrigada a você, então, que, né, nos acompanhou em mais um episódio, está aí, né, toda quarta-feira nos ouvindo, compartilhando. Continua aqui que a cada 15 dias tem episódio novo para você. Até mais. Tchau. Até mais.